Pessoal, bom dia. Desculpem um atraso aí, estava com um problema de formatação aqui, mas já tudo certo. Bom, vamos seguir então, tá? Com funções. Já vou mostrar para vocês aqui. Eu já arrumei aqui uma listinha de funções inorgânicas, tá? Então vou colocar. Opa! Peraí que saiu errado o título lá em cima, tá? Depois eu arrumo antes de postar, tá? Como ligações químicas, não é ligações químicas, né? É funções inorgânicas. Só que assim, ó, não tem muita questão, tá? São 13 questões aqui que eu peguei só do Enem, tá? De repente eu pego e faço outra lista depois com vestibulares em geral, tá? Porque do Enem, né, pegando assim, funções inorgânicas com um assunto específico que eu coloquei lá para selecionar, tá? E tem um site ali que a gente seleciona questões, e tu pode colocar, né, para colocar como questão assunto que apareceu numa questão ou um assunto específico. E eu coloquei como assunto específico. Então, essas questões aqui falam somente de funções inorgânicas. Se colocar para aparecer no meio de outro assunto, daí vai aparecer mais. Só que, claro, daí nós não vimos ainda, né, outros assuntos. Então, pode complicar. Pode aparecer, por exemplo, a parte de pH, né, equilíbrio químico, que nós não vimos ainda, e junto com funções. E aí, né, tu não tem como fazer, certo? Então, é um assunto que aparece mais, mas dentro de outros assuntos, certo? Então, aqui, eu vou arrumar só o título aqui para vocês, tá? E já coloco daí junto com a aula na plataforma, nessa última aula, quando eu postar agora. Provavelmente eu posto amanhã, tá? Ou depois, né? Aí já fica com o título certo e a lista fica lá junto, tá? Bom, vamos aqui então a aula de hoje. Vamos seguir ainda com funções, tá? Nós vimos na aula passada o finzinho ali de funções. O finzinho não, perdão. Vimos o finalzinho de sais, né? Deixa eu abrir aqui a última aula. A última aula acabamos com sais, ó. Tá? Falamos de sais hidratados no final, né? Com alguma nomenclatura de sais, alguns importantes, que é o bicarbonato de sódio, né? Tá? Então, vimos aí alguns, né, sais. Eu não falei aqui sobre aplicação de sais, então vou comentar sobre isso agora. Tá? Alguns sais importantes aí, sua aplicação. Não tem muita coisa aí não, tá? Mas vamos dar uma olhadinha. Então, seguindo aqui, vamos colocar aqui então, ainda então em sais, tá? Nós vamos... Opa, peraí. Aplicações gerais aí, tá? De sais. Nada assim, né, muito específico, tá? Então, só alguns sais aí que aparecem de vez em quando, os que mais são cobrados em prova também, para a gente ter aí, né, alguma ideia. Então, vamos pegar, claro, o nosso principal sal, né, vem a ser esse daqui, né, tá? NaCl, certo? NaCl, então, né, como nomenclatura oficial, nós vamos ter, né, cloreto de sódio, tá? Esse é o cloreto de sódio. E aí agora, né, como ele é conhecido aí, né, dia a dia, esse aqui, né, é o chamado, então, sal comum, né? Até quando as pessoas falam só sal, tal coisa não tem sal, sem sal, estou diminuindo o consumo de sal. Tu quer dizer, na verdade, esse aqui, né, o cloreto de sódio, ok? Porque é o que se popularizou aí por sal, tá? Ele é o sal comum, ele é também o que é vendido aí como sal marinho, tá? Porque se pegar no mar, né, boa parte da concentração é cloreto de sódio, tá? A concentração da água do mar, de sais. Claro que no mar tu não tem somente cloreto de sódio, tu vai ter outros sais, tá? Tu vai ter brometos, vai ter também, em vez de sódio, vai ter potássio, vai ter cálcio, magnésio. Então tem diversos sais. Só que o que fica predominante é cloreto de sódio. E quando se compra sal marinho, né, aquele que vem de sal marinho, não é só cloreto de sódio, vai vir também os outros sais que tem no mar, tá? Então ele tem mais, é mais diversificado, né, a composição dele. O sal comum, né, que seria o sal refinado, né, o que se tem aí, né, ele é só cloreto de sódio, ele seria, tá? Ele tem uma pequena alteração, vou comentar agora, mas ele seria somente, né, então vou botar aqui que o sal refinado, tá? Ele seria, então, 100% cloreto de sódio,
Então, assim, o que eles fazem? Vão, né, pega nas salinas, né, onde tem, que a água do mar invade, daí a água evapora e ele fica o sal. Se tu for lá na salina com uma pá, né, recolher o sal e ensacar, tu tem o sal marinho, tá? Sem nenhum tratamento, sem nada. Ele é de origem natural, não pode ter tratamento. Então, né, tu só pega e saca ele e vende, ok? Então, né, é tudo que tinha no mar tá ali. Se tu leva para a indústria, tu faz o refino e aí tu consegue purificar o cloreto de sódio. E aí tu obtém um sal refinado. Só que o sal refinado, aí tem um problema que é o seguinte, ó. Tá, ele vai ser 100% cloreto de sódio. Claro, não é um problema daí do sal, mas, né, em geral, tu precisa de consumo também de iodetos e iodatos, tá? Para evitar algumas doenças como o bócio e outras, tá? Que é dado pela falta do elemento iodo no organismo. Claro que esse elemento iodo, né, ele deveria ser suprido aí por alimentação, né? Então tu tem algumas plantas, enfim, aí que tem, né, o iodo, e aí deveria ter esse suprimento aí né, da alimentação. Só que nem todo mundo tem. Então, o que eles fazem? Para evitar que você tenha uma coisa assim, umas grande quantidade de pessoas aí com falta de iodo, né, no organismo, se criou uma lei para adicionar iodetos e iodatos no sal de cozinha, já que sal todo mundo consome e é barato. Então, por isso, né, o sal refinado, ele vem escrito do lado, né, se procurar na embalagem lá, está escrito sal iodado, tá? Todo sal refinado vem escrito iodado. Iodado quer dizer que foi adicionado nele, né? Então quer dizer que ele é com iodeto, que é o I menos, tá? Iodeto, ou também em alguns casos iodato, que é o IO3 menos, tá? Eles vão suprir, no caso, o organismo aí com o iodo. Então, né, se adiciona iodo por uma lei aí para, né, que toda a população contém esse elemento, né, e se evite problemas aí de falta de iodo, certo? Para quem consome sal marinho, o iodo já vem daí, tá, tem no mar o iodo, então não teria problemas, né, tão graves aí com sal marinho. E também se tu consome sal marinho, tu deve ter uma alimentação um pouco melhor, porque o sal marinho é mais caro, então isso significa que teria, né, melhores, uma coisa assim, está numa faixa de melhor poder aquisitivo, então tu já teria condições de consumir vegetais e outros alimentos variados, né? Então essa ideia do iodo é mais para quem não tem mesmo nada e sal tu vai ter. Então aí você adiciona iodo. As doenças, pois é, por causa de iodo, eu não sei, essa parte de biologia aí é meio, né? Nunca tive biologia, mas vou botar aqui no Google, falta de iodo. Vamos ver o que dá. Qual a doença causada pela falta de iodo? Tá aqui, ó, tá ali. Deficiência de iodo para causar cretinismo em crianças, né, retardo mental grave e reversível, surdo-mudez, anomalia congênita, bem como manifestação clínica mais visível, né, que é o bócio, que é crescimento da glândula tireoide. Tá aí, isso é falta de iodo, tá? Não sei se lá na biologia se comenta se isso é assunto de provas ou não, tá? Mas tá aí, é um elemento então, que seria essencial. Então aqui, principalmente em crianças, né, que eu nem sabia disso daqui, né, para causar aqui retardo mental grave e irreversível, né? Interessante, ó. Tá, isso causado por falta de iodo, certo? Então, por isso, né, tem essa lei aí. Enfim, aqui tá muito pequenininho, você não consegue ler aí, tá? Mas tá aqui, ok? Então, né, só googlar aí que acha, né? Tá? Vai no Google ali, tu tem... Isso aqui, claro, seria biologia, tá? Porque eu não tenho ideia do que é. Só sei que é, né? Precisa, tá? Vamos lá. Seguindo lá, então, cadê agora o quadro? Peraí, isso aqui não é quadro. Aqui. Então, né, o iodo precisa, né? Deixa eu ver aí o Pablo. Pois é, o sal refinado, tá? Ele seria, tem esse iodeto ali, né, que é bem pouquinho, mas daria para considerar ele que quase que 100% cloreto de sódio, tá? Então ele, né, todo sal, né, é salgado, tá? Isso é clássico, tá? Não tem, é a propriedade da função sal, ele vai ser salgado. O que pode comparar assim com mais ou menos salgado é em relação a sal grosso, por exemplo, tá? Porque né, o sal grosso, ele é hidratado, ele tem muita água na composição. Tanta água que, né, chega a 50% da composição do sal. Então, claro, um sal grosso é menos salgado que um sal refinado, por quê, né? Porque, na verdade, metade dele somente é sal, a outra metade é água.
certo? Então, por isso, se tu pegar outros sais que tenham daí, né, aí não, mesmo se pegar outros sal, se não for o caso da hidratação, não teria, né? Até aquele sal, o pessoal vende agora, esse sal do Himalaia, ele é hidratado também, eu não sei qual é a hidratação dele. Como é que eu sei que ele é hidratado? Né? Pelo aspecto dos cristais, tá? Pelo aspecto, cristais maiores, então ele deve ter uma hidratação ali. Então, o percentual dele é água, tá? Ele é colorido porque ele contém outros cátions. Os cátions que, em geral, deixam, né, o sal colorido. Os cátions do grupo 1, que é sódio e potássio, são incolores. Então, vão deixar o sal branco, que é o caso do sal de cozinha. Mas se tu pegar sais de elemento de transição, né, a gente pode pegar aqui a tabela periódica. Deixa eu ver onde está a minha tabela. Porque é sempre bom ficar olhando para a tabela periódica, né? Então, nossa tabela periódica, ó, esses elementos aqui do meio, ó, que são os elementos de transição, eles são coloridos. Então, a pequena concentração lá de ferro, cobalto, alguns sais de níquel, alguma coisa assim, tá? Claro que não deve ter alguns tóxicos, tipo cádmio, não deve ter, tá? Mas dependendo do sal que tem e da hidratação dele, ele acaba ficando colorido. Então lá é um sal colorido, tá? E como é que nesse sal tem ferro? É que ele não é do mar, né? Ele é um sal de minério, ele é um sal de mina, tá? No Brasil não é permitido extrair sal de mina. Então aqui no caso o sal todo ele é só do mar, tá? Todo sal é marinho. E aquele sal lá, né? Ele é de mina, daí, tá? O sal do Himalaia é um sal que é minério. E aí na mina pode ter, né, mais elementos diferentes e aí ele fica colorido, né? Eu já vi vários estudos que tem sobre benefícios, né, do sal do Himalaia. Nenhum, tá? Porque assim, a concentração desses íons aqui, que são até necessários para o organismo, né, cobalto, ferro, enfim, manganês, é baixíssima. Então, teria que consumir muito sal. E aí, tu consumindo muito, tu teria, né, tipo, mais cloreto de sódio também, né, mais sódio, mais potássio. E o ideal seria consumir menos desses sais, né? Então, a ideia seria consumir alguns outros alimentos que tenham, né, outros, que tenham esses minerais, mas, né, não necessariamente só sais, tá? Na forma de outros compostos aqui. Gabriel, tá bom, aí vai do gosto de cada um também, né? Se quer usar, use, né? Não tem problema nenhum. Mas, né, a ideia do sal é salgar. Então, né, a ideia de ele suprir outros elementos, não, que nem aqui adiciona o iodo, por uma questão que eles viram que todo mundo usa sal, então vamos tocar iodo lá no sal, porque daí dá menos problema, né, depois. Bom, sem ser aqui então cloreto de sódio, tá, que vai ser esse aqui o mais comum. Bom, aplicações dele, daí eu teria que passar aqui, né, receitas, né, tá, mas é o sal de cozinha, ok? O pessoal fala geralmente aí, sal então é, né, cloreto de sódio. O outro sal, que é o mais usado de todos, é esse aqui, ó, tanto daí de forma lícita quanto ilícita, tá? Então vamos ver por quê. Ai, paguei o traço. Tá, só um pouquinho. Vamos dividir aqui, né? Tá, nós vamos ter agora aqui, ó, o nosso bicarbonato, né, que é conhecido popularmente aí. Esse aqui, tá? Então, o nome dele oficial é hidrogênio carbonato de sódio. Mas aqui eu já vou deixar já como que mais aparece, tá? Que é bicarbonato de sódio. Então, primeiro aqui as aplicações assim mais oficiais, tá? Depois eu falo das outras. A questão do Gabriel falando sobre a textura, isso é da cristalização, tá? Isso não tem a ver com ali, no caso, a função sal. Depende da formação dos cristais. O do cloreto de sódio ele tem um cristal diferente. Depende lá, no caso esse do sal de Himalaia, ele é um sal contaminado. Tá? Então aquela ideia de que falar impureza, coisa, ele só é colorido por ser contaminado. Então a coloração dele é causada por um defeito no cristal. Tá? Então, não sei, o aspecto dele vai ser diferente porque é outro sal, tá? Se nós pegarmos assim uma amostra, né, de vários sais que existem, diversos sais, vai ver que cada um dele tem, né, um aspecto diferente, tem uma formação de cristal diferente, coloração diferente, a forma do cristal, tá, muda também de um sal para o outro. É que a gente está mais acostumado a ver sais, né, tipo o cloreto de sódio, só, né? Mas tem outros, ok? Tem mais e mais formatos de cristais aí, que é bem interessante essa parte, tá?
Então, aqui no nosso bicarbonato de sódio, ó, onde ele é usado, então, aplicações oficiais, assim, ele é usado como antiácido, já que o pH dele é básico. Lembrando a parte do pH, nós falamos sobre isso ou não? Ah, você não falou, tem que falar ainda. Tá, mas ele é antiácido, tá? Eu tenho que olhar isso na aula passada, se eu comentei ou não. Senão vamos ter que voltar ali em pH, eu já comento daí. Tá? E eu acho que eu não falei, tá? Vou comentar ali então agora sobre pH de sais, tá? Isso é bem importante, não falei, tá? Que é uma coisa que tem, por causa da aplicação dele, né? Então aqui, por exemplo, ó, esse sal, ele tem pH básico, ok? Isso é importante saber, por isso que ele é usado como antiácido. Então agora que eu só vou terminar essa parte de aplicações, depois eu comento como se acha o pH, tá? Então aqui no caso, o bicarbonato de sódio, ele funciona como antiácido. Ele reage, tá? Na real, aqui, o que interessa é só a parte do bicarbonato, o sódio não. Mas a reação que acontece aí, ó, é a seguinte, ó. Todo o ânion bicarbonato, que é o HCO3-, sempre reage com um H+, tá? E essa reação aqui, ó, resulta em água mais CO2. Então acontece aqui, ó, o H+ representa um ácido qualquer, e esse aqui é o ânion do sal, que é o bicarbonato, e forma água e CO2, então ele fica neutralizado, tá? Então ele consome H+. Então tu toma, por exemplo, o bicarbonato de sódio para, né, eliminar a azia, tá? Que seria o excesso de acidez, né, no estômago. Também tem outra questão interessante, é como o bicarbonato reage com ácidos e libera gás carbônico. Esse gás carbônico é um gás, né? Ele vai sair do meio. Então, se tu pegar num copo com água, colocar um pouquinho de ácido e colocar bicarbonato, tá? Vai ferver, ok? Vai dar, no caso, a efervescência, que é a liberação do gás carbônico, tá? Isso no próprio Eno já tem, né? Se tu pegar o Eno e jogar na água, ele dá aquelas bolinhas, ele ferve. Bom, por que ele faz isso, né? É que dentro do pacotinho do Eno não tem só bicarbonato, tem uma outra substância chamada anidrido cítrico, e esse anidrido, ele reage com a água formando ácido. Então, quando tu coloca o Eno na água, o Eno deixa a água levemente ácida, só para reagir com um pouquinho do bicarbonato e dar as bolinhas, tá? Então, aquelas bolinhas é mais por ilusão, é só para, né, para ficar bonitinho ali, não é o efeito do antiácido. Ok? Então, tanto faz até se liberar mais bolinhas, menos bolinhas, não faz diferença nenhuma para o antiácido, ele vai funcionar do mesmo jeito, porque o que tu toma é o bicarbonato, que não reagiu ali no copo e que vai reagir no estômago daí, tá? Então, aquelas bolinhas ali é mais só por propaganda, tá? É, exatamente, né? O pessoal comentando ali, a minha mãe também fala, tá? Se ela for tomar Eno, ela vai botar na água e diz que, em primeiro lugar, né, a água não pode estar gelada. A água tem que estar em temperatura ambiente. Aí por quê, né? Uma questão de cinética, né? Que a gente sabe que quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação. Então, se tu colocar na água gelada, a temperatura está mais baixa e a reação é mais lenta. Então, não vai liberar bolinhas muito rápido, né? Ou seja, para ela, o efeito não seria rápido, né? Tem que liberar bastante bolinhas e tem que tomar enquanto está fervendo. Tem que botar na água, ele vai liberar as bolinhas. E enquanto está sendo as bolinhas, tem que tomar rápido, porque se parar as bolinhas, acabou o efeito. Tá? Então, as bolinhas é que seriam o efeito. Isso aí foi introduzido, né, na propaganda do Eno mesmo, que é a ideia de que a efervescência é que aumenta a velocidade. Tanto que vários outros medicamentos têm com efervescente junto, né? Que nem Sonrisol efervescente, tem vitamina C efervescente, tem várias coisas efervescentes, que são, na verdade, com, né, um pouquinho de bicarbonato e anidrido cítrico. Os dois juntos daí causam a efervescência. Então, esse, né, caso aqui, o antiácido, até vou colocar aqui do ladinho, que é o caso do Eno, tá? Que usa esse aqui, né? Marca registrado. Mas também, né, dá para usar em qualquer coisa que tenha efervescência. Então, aqui ele é que causa a efervescência. Tá? Essa é a efervescência. Tanto que alguns, eu acho que alguém pegou um pouquinho de Eno, por exemplo, e botou direto na boca e descobriu que libera um monte de bolinha na boca e é legal. E aí começaram a fazer bala efervescente, picolé com efervescência, tem um pirulito que tem efervescente, né? Que tu pega o pirulito, no caso, passa num pozinho, depois fica chupando pirulito. Aquele pozinho ali nada mais é do que uma mistura ali com bicarbonato e anidrido.
daí reage na boca e libera bolinhas. Tem uns doces assim, eu já vi, acho que tinha uma época bolachinha recheada em que o recheio dizia alguma coisa que explode na boca, tinha uma coisa assim, chocolates, enfim, né? É a efervescência, é causada por bicarbonato, tá? Então, né, tem várias coisas por aí. Fizeram, eu me lembro uma vez, uma época que tinha bala de Coca-Cola com gás. Tu ia chupando a bala e ia liberando o gás, né, da bala, digamos assim. Mas era bicarbonato daí com anidrido. Bom, das aplicações assim mais oficiais são aqui, né? Do bicarbonato, antiácido e causar efervescência, né, em alguma coisa que tu queira. Mas também, assim, dicas aí, né? O bicarbonato em cremes de chocolate, como o bicarbonato altera o pH para levemente básico, o cacau em pH mais básico, ele fica mais escuro. Então é usado bicarbonato também para escurecer, né, alguma coisa que tenha chocolate. Tá fazendo um bolo de chocolate, por exemplo, né? Tu pode usar, né, bicarbonato um pouquinho ali para escurecer a massa. Ela fica um pouco mais escura, tá? Tem várias coisas assim que é usado bicarbonato para escurecer. Doce de leite também, se eu não me engano, no mumu, famoso mumu, para deixar ele um pouquinho mais escuro quando tá fazendo ele em casa, o bicarbonato escurece um pouco ele. Um, não, ele não tem assim nenhum problema, tá, de ser proibido. Tem para vender aí tranquilamente. É que o pessoal usa para tudo, né, bicarbonato. Né? Ele é barato, não tem nada assim de, tá? Claro que dá para fazer um monte de coisas, né, ilegais também com ele, né? Tá, mas não é só ele, não é ele o problema, tá? Ele é usado para fabricar outras coisas. Então aqui, né, o antiácido, então esse aqui é efervescência, isso é normal, tá? Mais uma também que é oficial. Como ele libera aqui gás carbônico, ele libera gás carbônico também, né? Por aquecimento. Então, ele é usado como fermento químico, que é o pó royal, aquele fermento de bolo. Né? Então, dá para usar ele, ó, como fermento químico. Tá? Agora, coisas ilegais. Eu não vou escrever aqui, é só comentar. Tá? Não bem legal, mas o bicarbonato também, como ele libera CO2 no estômago, algumas pessoas adicionam em alguns alimentos para fazer com que as pessoas comam menos. Então, em alguns restaurantes, pode-se adicionar bicarbonato na comida para que ele libere no estômago o gás carbônico e te encha mais, digamos assim, tá? E aí parece que a comida é mais forte, mas na verdade ela só liberou um monte de gás e aí deu problema, né? Porque tu não conseguiu comer tanto. Então, em geral, bufês livres, no caso de coisas que são líquidas, né? Mais assim, feijão, molhos, por exemplo, alguns usam bicarbonato para esse efeito, tá? Que não seria nada lá muito saudável, mas tem, tá? Outros lugares sem bicarbonato. O bicarbonato também tem gente que espalhou uma vez aí que botar bicarbonato na água e lavar alimentos com essa água com bicarbonato removeria agrotóxicos, tá? Isso é meio que lenda, porque assim, ó, vai remover algum agrotóxico? Em algum caso, sim, somente nesse caso. Se o produto, né, o agrotóxico, for aplicado após a planta estar pronta, certo? Então, o fruto, vamos pensar num fruto, né? O fruto estava formado e pronto, daí tu aplicou o produto ficou sobre o fruto. Se o produto é um orgânico com características ácidas, como o bicarbonato é básico, ele vai facilitar a remoção. Então, olha só, né, tem várias condições para que isso funcione. Ele tem que ser aplicado somente após o produto lá estar pronto, né, o fruto formado, pronto, e ainda tem que ser um tipo de agrotóxico que tenha pH ácido. Tá? Se não for esse caso, se for aplicado antes, quando a planta está crescendo, a planta vai crescer já com agrotóxico. Então, o produto estará dentro do fruto, não tem como remover ele de dentro. Tá? E outra, se for um tipo de agrotóxico que não tem nenhum aspecto de acidez, né, nas funções orgânicas dele, também não vai funcionar. Então, não é aquela coisa assim, lavou com água e bicarbonato, resolveu o problema de agrotóxico. Não, é somente para um caso específico, em uma situação específica. Tá? Ah, as ilegais, tá? Olha só, o que mais pode ser feito com bicarbonato? Bom, o bicarbonato ele é usado como diluente, né, para um tipo de droga. Por exemplo, se tu pega o bicarbonato, coloca em água ele, dissolve em água, tá? E causa um choque térmico na água, por exemplo, como gelo, baixando a temperatura rapidamente, o bicarbonato cristaliza, forma cristais de bicarbonato. Até aí tudo bem, é só bicarbonato em cristais. Mas o que o pessoal faz? Geralmente coloca bastante bicarbonato na água e põe um pouquinho de cocaína, certo? E aí mistura e depois faz a cristalização. Aí acontece um efeito na química, né, que é
a cristalização com contaminantes dentro. Então, vai formar cristais de bicarbonato contaminados com cocaína. E isso é o crack, certo? Aí que surge o crack. Então, a ideia do crack é fazer uma diluição, né? Tu coloca a cocaína como sendo um contaminante dentro das pedras de bicarbonato. E o bicarbonato, quando é aquecido, ele queima e ele estoura, certo? Aí até o nome, né, crack, é por causa do barulho que dá dos cristais quando se quebram, tá? Por aquecimento, né? Aquele fica estourando ali os cristais, né? Dá barulho. E aí tu acaba, né? No caso, absorvendo a droga ali, só que ela na forma mais diluída, certo? Claro que pelo método de absorção é diferente, né? O efeito é diferente, enfim, a dependência é quase que instantânea, né? Então, aí tem esses problemas. Mas a ideia toda foi para poder diluir a droga e vender, né, em menor proporção, em menor quantidade e dar um rendimento maior. Então, essa é a ideia da fabricação. Para quem quiser ver eles fabricando aí, né, tem um filme que aparece direitinho, que é aquele filme que conta a história do rapper, né, do 50 Cent, que é o Fique Rico ou Morra Tentando. Lá aparece eles fazendo, né, a ideia lá que surgiu, isso, não sei em que anos foi, se é anos 70, nos guetos, né, nos Estados Unidos. Não lembro agora que ano foi. Tá, mas por aí, 70, 80, acho que foi, não lembro. Tá, bom. E também outras coisas, bicarbonato. Já era usado antigamente também, como pode ser que apareça em prova antiga, tá? Como extintor de incêndio, o extintor de pó químico foi usado uma época em bicarbonato. Tá? Hoje em dia, que eu vi assim, nos rótulos aí de extintor, não está mais sendo usado. Está sendo usado um outro sal, tá, para pó químico. Mas foi usado, então, bicarbonato uma certa época. O pessoal também usa bicarbonato para curar afta, né? Pegar, botar na afta um pouquinho de bicarbonato que cura. Pode piorar a afta, tá? Mas quer usar, usa, né? Existe pomada específica para afta, é bem mais aconselhável, ok? Bom, vamos pegar aqui outros sites, tá? Só que tem que saber, assim, sem agora muitos detalhes sobre eles. Mas, por exemplo, é sempre bom saber ó, que esse aqui, ó, o CaCO3, tá? Que oficialmente ele é, né, nosso carbonato de cálcio, tá? Esse é opa, cálcio, parece calcito ali, né? Mas é cálcio, tá? O nosso carbonato de cálcio, ele é conhecido popularmente como calcário, tá? Então, quando se fala na pedra calcário, é carbonato de cálcio. Embora a maioria das questões que falam, né? O calcário, daí aparece de parênteses, né? Carbonato de cálcio. Mas, né, pode ser que não apareça por aí. Então, carbonato de cálcio é o calcário, tá? Um outro que tem também, que é do dia a dia aí, é esse aqui, o CaSO4, né, que é o nosso sulfato de cálcio, tá? Aí o sulfato de cálcio, ele é um minério chamado gipsita, tá? E daí, claro, o minério, no caso, ele é usado para a fabricação aí de giz, gesso, tá? Ok? Então, né, é do minério gipsita. Então, é o sulfato de cálcio, então, também é um sal, ok? Bom, outros que nós temos depois, ó, um outro importante que tem é esse aqui, ó, NaClO, tá? NaClO, né? A fórmula é um pouquinho estranha, mas ele é o hipoclorito de sódio, tá? O nosso hipoclorito de sódio, e ele é usado aí como desinfetante, tá? É vendido ele dissolvido em água, né? Ele é o desinfetante, também usado como alvejante, embora alvejante não é a mesma coisa que desinfetante, tá? Muita gente confunde aí. É desinfetante, alvejante, e ele é o que tem na água sanitária, tá? E não só na água sanitária do tipo que boa, por exemplo, botar aqui a marca, né? Marca registrada, tá? Que boa, por exemplo, é NaClO em água a 5%, tá? É bem fraquinho, né? A gente já vê que ela é muito forte, tá? Só 5% de hipoclorito de sódio já é extremamente forte, tá?
E ele funciona como alvejante, desinfetante, tá? E tudo que é produto que diga aí na embalagem, né? Tá escrito assim, ó, contém, né? Quando tiver escrito, ó, contém cloro ativo, significa que tem hipoclorito de sódio, tá? Então essa é a palavra que vai aparecer no rótulo ali, que tu vai saber que é hipoclorito, tá? É contém cloro ativo, certo? Então aqui, vou arrumar aqui. Tá? Apareceu escrito, então, né, no produto de limpeza, contém cloro ativo, quer dizer que contém, né, o hipoclorito de sódio, ok? Tá, então, né? Bom, e outro, assim, para finalizar aqui, nós temos esse aqui, ó, o NH4Cl, né, que é o cloreto de amônio, tá? O cloreto de amônio, popularmente aí ele é conhecido por sal, aí tem um espaço amoníaco, tá? O problema é que no dia a dia todo mundo fala ele tudo emendado, né? O pessoal chama ele de salamoníaco, né? O salamoníaco. Não é salamoníaco, né? É sal amoníaco, tá? Um, bicarbonato de sódio. Não entendi, Pablo. Muitas receitas caseiras. Não, o que boa é hipoclorito de sódio. Ele não é parecido, ele é outro sal. Mas aqui é que o hipoclorito, né, dá para usar ele para limpar alimentos, mas é para assim, tem uma receita lá direitinho, tá? Que tu coloca, acho que é uma colherinha ou algumas gotas de água sanitária para cada litro de água para lavar os alimentos. Aí é porque, né? E como ele é desinfetante, né? Esse sim, ele mata tudo que é a matéria viva ali. Então a parte de contaminação daí, parte biológica, né? Tu usa no caso do hipoclorito, tá? A parte biológica, assim, que nem casos aí que já deu, né? Vários casos. Antigamente tem uma época que tinha muito problema de cólera, por exemplo, né? A cólera, no caso, é uma. O que ela é agora? É bactéria? Não lembro, acho que é bactéria. E ela é eliminada por hipoclorito, tá? Então tu consegue, né? Eliminar isso, né? Esse problema usando água sanitária um pouquinho na água antes de beber. Claro que não vai botar hipoclorito e já tomar água, tem que deixar um tempo ali, né? Depois até ferver a água, tem indicado direitinho, né? Para as situações. Mas existe para vender até algumas que não são as que boas da vida, daí, mas direto só para tratamento de água, tá? Mas é para desinfecção daí, parte biológica. O do bicarbonato ele não vai agir na parte biológica, tá? Existe essa parte aí que fala sobre os agrotóxicos, mas é aquele caso que eu falei, em alguns casos funciona, outros não. E água sanitária não funciona para agrotóxico, tá? O que botou mais ali? Ah, limpeza do banheiro, o pessoal usa, no caso, bicarbonato e vinagre. Pois é meio perigoso usar produto de limpeza misturado, tá? No caso do bicarbonato e vinagre, ele vai apenas liberar gás carbônico, facilita na remoção de alguma coisa, tá? Mas, assim, existe produto de limpeza muito mais eficiente do que essas, né, receitas caseiras, assim. Pode fazer. Agora, misturar alguns produtos é perigoso, pode acabar liberando gás cloro, tá? Que nem, por exemplo, misturar, acho que até água sanitária com vinagre, pode liberar gás cloro. E gás cloro é asfixiante, né? É altamente tóxico. Então tem que cuidar um pouquinho, né? Não ficar trancado no banheiro lá passando que boa com vinagre. Isso é perigoso. Tá? Tudo que tu misturar aí com, pegar que boa, misturar com outro produto de limpeza, pode formar substâncias muito tóxicas. Então não é bom ficar misturando aí que boa com nada, tá? Na embalagem fala que não vai misturar com nada, certo? Sal amoníaco com que boa, não dá, tá? Vai formar compostos aí. Pode formar, tem nitrogênio, pode formar até as tricloramina. As tricloraminas são altamente tóxicas, tá? Então não é muito, né, não é bom fazer, tá? Bom, ok, esse sal amoníaco, qual é a aplicação dele, né? O sal amoníaco o pessoal usa para fazer bolacha caseira, né? Tá, tu põe um pouquinho de cloreto de amônio, ela fica mais sequinha, mais crocante, não fica tão dura, tá? Então, se pegarem receita ali com a avó, ela vai dizer que tem que botar um pouquinho, né, para ficar mais fofinho. Então, uma aplicação que eu sei é essa, não sei outras aplicações. E tem vários produtos de limpeza que tem amônia daí,
tá? Então aí é perigoso. Eu não sei, aí tem que ver, tá? Sofre. Tem que ver se é... Porque geralmente é problema respiratório que causa, né? Tá? Tem vários aí que são asfixiantes. Então é meio perigoso, tá? Bom, vamos adiante então aqui, vamos falar sobre o pH do sal, que tinha faltado ali. Então, deixa eu colocar aqui. pH em sais. Bom, como é que funciona pH em sais? Primeiro, tá? Tu tem que saber se o sal veio de uma base e de um ácido que eram fortes ou fracos. Então, vai depender da força do ácido da base. Eu vou colocar aqui 3 exemplos, tá? Vamos ver, né? Como que fica cada um deles. Ó. Então, aqui, deixa eu só dividir aqui em 3 o nosso quadrinho aqui. Vamos pegar, por exemplo, primeiro, né? O nosso sal. Opa. Esse aqui. Nosso sal de cozinha. Vamos pegar esse aqui, que é o mais usado aí para azia, né? O bicarbonato. E vamos pegar aquele, né? Que é o cloreto de amônio. Então, olha só. O que eu tenho que ver agora é o seguinte, ó. Eu tenho que saber, né? Que o sal, lembra que o sal sempre vem de um ácido que reagiu com uma base, formou sal e água, tá? Gabriel, ali, pH da piscina. Para regular a pH da piscina, tem que ver o que são os produtos utilizados. Eu não sei agora, como é produto comercial, eles vão usar, no caso, se o pH da piscina, a tendência dele é ficar ácido, né? Tu tem que deixar ele mais básico, são bases que tu vai usar. Agora, qual base? Não sei qual que estão usando aí, que são produtos prontos que tem, né, para ajuste de pH de piscina. Mas se é para deixá-la mais básica, qualquer produto que seja, pode ser até um sal que tenha pH básico, vai dar para utilizar. Tá? Aí tem que ver qual é que é o mais adequado, porque não sei dizer qual que estão usando aí. No caso, assim, de uma questão, ele daria, né, as opções, que nem aqui os sais, né, e teria que saber qual que pode ser usado. Aí. Ele vai dizer que o pH está muito ácido, tem que deixar ele mais básico. Então, tu vai ter que usar um pH que tenha, né, um sal que tenha pH básico, ou algum composto que tenha pH básico. Tá? Não sei dizer qual que está sendo mais usado aí comercialmente, porque, né, esse é produto pronto que vem, né? Tá? Provavelmente vem mistura de produtos dentro que são básicos, certo? Então aqui, por exemplo, o NaCl tem que pensar o seguinte, ó, que o Na, ele vem de uma base que é o nosso NaOH. Essa é a base que tem o Na. E o Cl vem de um ácido que é o HCl. E agora tem que pensar em força. O NaOH é uma base do grupo 1. E toda base do grupo 1 é forte. Aí, né, na dúvida aqui, eu volto lá na aula de bases, tá? Que é a parte de inorgânica, funções inorgânicas 1, ali, né? Primeira aula que a gente viu de funções inorgânicas, e dá uma olhadinha sobre força de base. Ela é forte, que é do grupo 1. Grupo 1 e grupo 2 da tabela periódica são fortes. O HCl também é um ácido forte, ó. Tá? Aí também é decorado, né? Que é um ácido forte. Como ele é forte com forte, o que acontece? Forte com forte, nenhum ganha, tá? Os dois são fortes, ó. Então empata e aquele sal lá acaba sendo neutro, tá? Isso quer dizer então que, né, forte com forte vai empatar e o sal vai ter pH neutro. Ele não tem então, né, pH. Se eu botar ele na água, que a água, se a água tiver básica, ela vai continuar básica. Se ela tiver ácida, vai continuar ácida. Tá? Se estiver neutra, continua neutra. Então, NaCl não afeta pH. Tá? Vamos para o NaHCO3. O NaHCO3 até engana porque tem um H aqui no meio, mas esse H não tem nada a ver com pH. Tá? Como é que a gente faz? De novo, a gente pega o Na. Na veio do NaOH. E o HCO3, ou só o CO3 ali, ele veio desse ácido aqui, ó. Bom, NaOH já vimos antes que é uma base que é forte. Tá? E o H2CO3, aí quando tem O, como é que a gente faz para saber se o ácido é forte ou não? A gente faz O menos H. Então eu faço 3 menos 2, ó, dá 1. Se dá 1, né, ele é fraco, né, ou moderado, mas lembra que tem que dar 2 ou mais para ele ser forte. Como deu 1 só, então ele não é forte.
Então, vamos colocar aqui que ele é fraco. Tá? Mas se fosse fraco ou moderado, da mesma forma, ele perde do forte. Tá? Então, o forte, nesse caso aqui, ganhou. E se ganha o forte, ganhou a base. Logo, esse sal tem pH, então, básico. Então, é por isso que eu posso usar ele, né, para azia. Né? Azia é excesso de acidez, eu posso usar uma base, que é, no caso, então, o bicarbonato de sódio. Ok? Então, tá aí, básico. E o NH4Cl vai ser o que agora? O NH4 veio dessa base aqui, ó, NH4OH. E o Cl veio do HCl. Nós já vimos antes aqui no início que o HCl é um ácido forte, tá? E o NH4OH é uma base que é fraca. Então, nesse caso agora aqui, ó, quem ganhou? Né? Ganha o forte, então ganha ó, o ácido. Ganhou o ácido, então quer dizer que o pH desse sal aí é ácido. Portanto, eu não poderia tomar ele, por exemplo, para azia. A não ser que tu queira, né? Criar azia. Aí sim, eu vou tomar ele para eliminar a azia, não, porque ele já tem pH ácido. Então não funcionaria. E outra que ele tem um gosto horrível, tá? Não vão tomar ele. Certo, o caso de pH dos sais. Isso aqui é o que mais aparece, tá? Pensando em Enem, em aplicação. Mas, claro, às vezes dentro de outra questão, né? Misturado com outros assuntos. Só voltando aqui, então, rapidamente, ó, na aplicação que eu estava mostrando antes, olha o carbonato de cálcio. E agora a gente consegue ver qual é a principal aplicação aí do calcário. Porque, olha só, o cálcio é do grupo 2, então ele vai dar uma base forte. O carbonato vai vir do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, esse sal aqui tem pH básico. Portanto, o calcário tem pH básico. Então, onde ele é usado, né, principalmente para deixar o solo mais básico. Então, quando tem um problema de solo ácido, se adiciona calcário no solo, né, para elevar o pH do solo. Ok? Então, isso aqui geralmente até ele aparece como resposta aí, né, quando se pede para adicionar um produto no solo para deixar ele mais básico, né? Em geral é calcário, tá? Agora, o gipsita, que é o giso, não afetaria, tá? Porque o cálcio aqui vai dar base forte e o SO4 veio do ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então, né, ele é neutro aqui, tá? O sulfato de cálcio. Então, né, giz ou gesso não consegue, né, alterar o pH do solo. Ok? Tá, então, né, é isso aí. Aqui a água sanitária, ela é básica, que esse ClO vai vir de um ácido que é fraco, é do HClO, que é fraco, e o NaOH é forte, então ele é básico, certo? Então lá, a Quiboa tem pH básico, realmente tem, tá? Se for medir o pH de uma Quiboa lá, é em torno de 11, 12, ok? É bem básico. E o cloreto de amônio, já mostrei antes ali, né? Ele é ácido, tá? Tranquilo, pH de sais, né? Então, agora sim, né? Vamos adiante, vamos para a nossa última função. Nossa última função são os óxidos. Tá? Óxidos. Bom, o conceito de óxido eu vou digitar aqui, que é mais fácil, tá? Mas assim, ó. Então, óxidos são compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, tá? Bom, agora eu vou explicar o que é isso aqui. Então, assim, ó, esse é o conceito de óxido, tá? Então, óxidos são compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Bom, e aí, né? Em primeiro lugar, vamos por partes. Compostos binários. O que é binário? Binário é 2. Então, quer dizer que óxido só pode ter 2 elementos. E um elemento tem que ser o oxigênio. Então, eu poderia escrever uma fórmula geral, assim, para um óxido, ó, dessa maneira aqui, ó. Ele é um elemento E qualquer da tabela periódica, né? Vai ter númerozinhos aqui embaixo, ó, com oxigênio.
tá? Esse X e esse Y são números que vão aparecer ali embaixo para arrumar as cargas. Mas é um elemento E ligado com oxigênio. Só que tem mais um detalhe. Diz que desses dois elementos, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Aí podemos olhar na tabela periódica de novo aqui, ó, e a gente sabe que a eletronegatividade, né, ela aumenta aqui para o flúor, né? Aqui as cores aqui é pela eletronegatividade, tá? O flúor é o mais eletronegativo de todos. Quem é o segundo lugar em eletronegatividade? O oxigênio. Tá vendo que o cloro aqui, ó, 3,16, ó, é menor, ó, 3,44 é o segundo lugar e 3,98 que é o flúor, tá? Então o oxigênio é o segundo lugar. Então quer dizer que para ter dois elementos ligados, um deles é o oxigênio, e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo, quer dizer que o outro elemento só não pode ser flúor. Tá? Então, existe óxido de qualquer elemento da tabela periódica, inclusive gás nobre, tá? Não tem problema nenhum, só não pode existir de flúor, ok? É o único que não pode. Então, aqui, ó, voltando aqui para o quadro, esse elemento E aqui, né, pode ser qualquer elemento, exceto flúor, tá? Então, aqui, ó, exceto o flúor. Ok? Então, mas não existe composto, né, com flúor e oxigênio? Existe, certo? Mas não é óxido, tá? Então, se, né, aparecer, vamos colocar um asterisco aqui, ó, até a gente nem escreve o composto assim, ó, F2O é feio, tá? Vamos riscar aqui, a gente não escreve assim, a gente escreve ele assim, ó, OF2, tá? E o nome dele é fluoreto de oxigênio. Certo? E é muito importante saber, então, que ele não é óxido. Daí ele é um fluoreto. Tá? Então, aqui, né, isso aqui fica aqui de observação, ó. Tá? Então, né, esse OF2 aí é fluoreto de oxigênio, ele não é um óxido, tá? Ah, exatamente, o Pablo colocou ali, são fluoretos, tá? Que tem uma função diferente aí que não cai, tá? Tem outras funções, a gente vai estudar só até óxidos, mas existem fluoretos, carbetos, nitretos, esses a gente não analisa, tá? Talvez não tenha muita, até tem aplicação aí, mas nada que tenha que saber para provas, tá? Os óxidos, sim, são bem importantes. Então, exceto o flúor, né? Vai ser óxido. Inclusive, a água é um óxido, tá? Bom, beleza? Vamos adiante. Então, assim, bom, o que acontece agora? Conforme o elemento que estiver ligado ali, eu vou ter um tipo de óxido diferente, tá? Então, ó, os tipos de óxidos vão ser o seguinte, as duas primeiras, principais classes que tem assim, se, né, esse EX, então, né, vou botar assim no geral, ó, EX ou Y. Primeiro caso, se esse elemento E aqui, ó, for um metal de inox mais 1, mais 2 ou até mais 3, tá? Eu vou chamar esse óxido de óxido básico, tá? Vamos entrar em mais detalhes sobre ele. Aí eu vou ter o chamado óxido básico, tá? Por exemplo, aqui óxido básico, ó, metal com inox 1, tem o grupo 1, né? Vou ter outra cor aqui. Nós temos o grupo 1, por exemplo, ó, né? O grupo 1 vai ser ó, Na2O, o grupo 2, CaO, um NOx 3 aí qualquer, Fe2O3, tá? Isso são óxidos básicos, ok? Então ele vai ser um óxido básico. Bom, e se não for NOx, né? 1, 2 ou 3, aí temos outra opção. Se esse elemento E for agora, aí temos agora o seguinte, ó, ele pode ser um metal de NOx maior, de NOx, por exemplo, mais 4, mais 5, mais 6 ou até mais 7 em alguns casos, tá? Ou ele pode ser também, ó, um não metal de qualquer NOx, tá? Vamos pegar exemplos aqui. Um metal de NOx alto, né?
Pode ser esse aqui, ó. Não vou botar muitos exemplos, mas ó, o CrO3, o cromo tem NOx 6 aqui, tá? Então fica assim, ó. Vou botar mais um, só para não ficar só um exemplo. Mn2O7, ó. Ou pode ser de não metal, tipo CO2, tá? SO3, ok? Esses casos aqui, então, ó, vamos fechar aqui, eles vão ser daí os chamados, né, óxidos ácidos. Então, vão ser óxido ácido, tá? Bom, por que essa diferença aqui? A característica dele, né, o pH dele, enfim, a reação que ele vai fazer é como se fosse uma base. Então, um óxido básico é como se fosse uma base, ok? Inclusive, ele vai reagir com água e vai formar uma base. Então, se tu colocar um óxido básico dentro da água, vira uma base. Se ele é como se fosse uma base, quer dizer que eu posso usar ele também para neutralizar um ácido, né? Já que ele é básico. Esse aqui é o mais importante, ó, CaO. CaO é a cal, né? E tu pode usar cal para neutralizar um ácido, tranquilamente. Ok? Então, a cal, né, é básica, ela é um óxido básico. Agora, olhando aqui os óxidos ácidos, eles têm, então, características de ácidos. Se eu colocar eles na água, eles virariam ácidos, tá? O SO3, inclusive, né, em água, ele vira ácido sulfúrico, tá? O CO2 vira ácido carbônico. Então, esse aqui, né, viraria outros ácidos aí que a gente nem viu o nome, tá? Mas viraria ácidos também, tá? O ácido crômico, o ácido permangânico. Mas eles são ácidos. Aqui, a maior importância que está aqui é desses aqui, né? O CO2, o SO3 e outros que também são óxidos ácidos. Porque os óxidos ácidos, né? Esses que são de não metais são os responsáveis aí por formação de chuva ácida, na maioria deles, tá? Porque, né, ele vai estar na atmosfera, ele vai reagir com a água que está na atmosfera e formar ácido. Porque o óxido ácido reage com água e forma ácido, tá? E daí tu vai ter ácido na composição da chuva, tá? O CO2, né, já existe natural esse CO2, então ele deixa a chuva a água, o pH da água da chuva ácido. Isso até é uma coisa interessante, né, que toda chuva tem pH ácido, certo? A gente só chama de chuva ácida quando ela fica mais ácida que o natural. Então, quando atinge uma acidez muito alta, é que a gente chama dele chuva ácida. Mas a chuva, naturalmente, ela tem um pH levemente ácido, tá? Em torno... Lembram lá que pH, o 7 é o neutro, né? Abaixo de 7 é ácido. Então, o pH da chuva fica ali em torno de 6,5, 6, certo? Por causa do gás carbônico, tá? Abaixo de 5,5, se não me engano, que é o limite, acho que é ambiental aí, abaixo de 5,5 já é considerado daí prejudicial ao meio, né? Então ele já é chamado de chuva ácida, né? Então isso já é um problema. Aí causa aí danos, né, à agricultura, danos estruturais, né, dependendo do material que tu fez, né, a estrutura. Então, né, pode ter problema. Só um pouquinho aqui. Um minutinho. A bateria se foi aqui. Bom, né, seguindo então aqui. Então, né, óxido básico, tá? E óxido ácido. Vamos ver um pouquinho melhor cada um deles agora, tá? E ver também a parte de nomes, né? Como eu dou nome para esse composto aqui. Então, primeiro vamos começar, né, por óxidos básicos, tá? Então, óxidos básicos, tá? Para agilizar aqui, eu vou chamar aqui de OB óxido básico, tá? Um óxido básico, então, ó, ele sempre vai reagir com água, né? Um óxido básico reage com água e forma uma base. Por isso que ele vai ter um pH básico. E um óxido básico também pode reagir, então, com um ácido, né? Aí tem que lembrar da reação, que ácido e base forma sal e água. Então, aqui também vai formar sal e água. Então, são duas reações importantes aí a saber, né, sobre óxidos, tá? Então, o óxido básico, né, reage com água, formando uma base, e o óxido básico reage com ácido, formando sal e água, tá? Bom, exemplo deles, então, eu coloquei ele, se for do grupo 1. Um detalhe que eu não coloquei aqui antes, ó,
Vou voltar aqui. É que esse oxigênio aqui, ó, tá? Ele é o oxigênio com carga -2. Né? Então, quando eu for formar o composto agora aqui, ó, tá vendo que o NOx dele é -2, ó. Então, aqui, por exemplo, colocar no cantinho, ó, tu vai pegar o elemento do grupo 1, né? O grupo 1, tu sabe que ele é sempre +1. Então, ele é assim. E eu vou juntar com o oxigênio, aqui é -2. Então, a gente usa aquele esqueminha, né, de cruzar aqui, lembra? O 2 vem aqui para baixo e o 1 para lá. Daí a formulação fica Na2O, certo? Se eu pego do grupo 2, ó, o grupo 2 ele é +2. E junta com o oxigênio, que é -2. Ó. Então, acontece, como já empatou, +2 menos 2 já dá 0, é só juntar. CaO, não precisa cruzar os valores. Tá? Então, aqui, né, CaO. Então, aqui agora, pegando alguns exemplos, então, de óxido básico, ó, nós vamos ter exemplo aquele ali, né? O Na2O, outro exemplo, CaO, e vamos pegar esses aqui de exemplo, ó, FeO e Fe2O3, tá? Bom, primeiro caso aqui, o Na2O, ele fica simplesmente óxido de sódio. Então, fica sempre, né, óxido de e o nome do elemento. Óxido de sódio. Esse de baixo aqui, né, cálcio, né, então, óxido de cálcio. Tá? FeO vai ser o quê, né? Aí eu vou ter agora óxido de ferro. Só que deu de baixo também é óxido de ferro. Então aí nós temos um problema agora, tá? Qual vai ser o problema? Eu tenho que dizer o NOx deles. Então, fazendo aqui do ladinho, aqui no rascunho, vamos só separar esse daqui, ó. Vamos separar aqui também, tá? Se eu pego, ó, o FeO, você tem que fazer o seguinte, ó. Tu sabe que o total aqui ó, tem que ser 0 e o oxigênio vale -2. Então, quer dizer que esse ferro tem que ser o ferro +2. Então, eu achei o NOx do ferro, que é +2. No caso do Fe2O3, ó, o total tem que ser 0. Aqui, ó, cada oxigênio vale -2, então aqui dá -6. Então, aqui tem que ser +6 para dar 0. Divide por 2, porque são 2 ferros, é +3. Então, ó, cada ferro aqui é +3. E no outro, cada ferro era +2. Então, eles têm NOx diferente. O NOx vai ter que aparecer no nome. Então, aqui, né, eu vou dizer que esse aqui é óxido de ferro 2, tá? Porque o NOx é 2. E esse outro aqui é óxido de ferro 3. Tá? Só isso aqui. Ok? Então, só dizer o número do NOx dele. Ok? Então, né, essa é a nomenclatura de óxidos básicos. Bom, vamos adiante. Vamos para óxidos ácidos. Então, óxidos ácidos. Aqui, tá. Agora também aqui, para simplificar, eu vou chamar ele de OA, óxido ácido. E aí é o seguinte, ó, óxido ácido é um óxido que reage com água e forma um ácido. Né? E como ele tem característica de ácido, então quer dizer que ele também pode reagir com uma base. E se ele reagir com uma base, ele vai formar sal mais água. Tá? Então, né, o óxido ácido ó, reage com água formando ácido, e o óxido ácido reage com base formando sal e água. Ok? Bom, quem são eles, né? O mais comum aqui são os não metais, tá? Mas existe, né, aquele caso que eu mostrei antes ali com metais também. Então, a gente pode ter, por exemplo, ó, um CrO3. Pode ser. Mas o mais comum vai ser aparecer assim, ó. CO2, SO3, tá? E vou colocar um aqui, só um diferente, ó. Um Cl2O, tá? Bom, como é que fica o nome agora para óxido ácido? A nomenclatura mais comum, a mais usada, é dizendo não NOx, mas dizendo simplesmente o número de elementos que tem. Que nem, por exemplo, aqui eu tenho 3 oxigênios,
Então, eu vou dizer que ele é um trióxido, tá? Então, esse aqui vai ficar trióxido, porque são 3 oxigênios, né? E aí o cromo. Ó, trióxido de cromo. É bem mais fácil dar um nome do que para o óxido básico. Não precisa calcular o NOx, tá? Claro, alguém poderia vir aqui e dizer que, tá, mas aqui eu não poderia chamar também de trióxido de ferro, tem 2 ferros aí, né? Poderia, tá? Mas não é o mais comum, ok? O mais comum aqui no óxido básico é dizer o NOx ali em número romano, tá? Então, óxido de ferro 3. Agora aqui, o mais comum é dizer o número de elementos que tem. Então, trióxido de cromo. Quando é aqui nesse CO2, ó, esse aqui até ele é conhecido aí no dia a dia por esse nome mesmo, né? É o dióxido de carbono. Tá? O SO3 vai ser daí trióxido de enxofre. Né? E esse aqui, agora, quando tem um oxigênio só, né, a gente tem que dizer, então, monóxido de, e aí são 2 cloros, tem que dizer que é 2, ó, dicloro, tá? Então, aqui eu coloquei esse exemplo só para mostrar que quando eu tenho um elemento só do outro, né, que não o oxigênio, que nem trióxido de cromo, não precisa dizer que é um só. Então, não precisa falar trióxido de monocromo, dióxido de monocarbono. Não precisa, tá? Mas quando é mais de um do outro elemento, tem que dizer. Então, que nem aqui é monóxido de cloro. E um oxigênio só tem que falar que é monóxido, tá? Então, né, o mono ele tem que aparecer obrigatoriamente para o oxigênio. Para o outro elemento não precisa. Mas o di, tri, tetra, para o outro elemento precisa, tá? Então, aí algum exemplo de nomenclatura deles, certo? Tá, então esse aqui até o nome dele é mais simples, né? E esses são os óxidos ácidos. Bom, aí nós temos um problema, porque olha só, se tu for olhar aqui na classificação que eu mostrei, um metal, se for NOx pequeno, ele é básico, NOx grande, ele é ácido. E os não metais são ácidos. Ou seja, acabaram os elementos. Eu usei todos os elementos da tabela periódica para formar básicos e ácidos. Acontece que tem exceções dentro dos básicos e dentro dos ácidos. E aí essas exceções é só decorando. Não tem como saber por NOx, tá? Então, alguns óxidos ó, são especiais. Então, vou colocar aqui, ó, né, alguns, então, ó, que são os especiais. Um dos tipos especiais que tem, né, são os chamados óxidos neutros. Então, existem ó, os óxidos neutros, tá? Quem são daí os óxidos neutros, né? Eles não vão reagir com água, nem com ácido, nem com base. Ele é neutro, não reage. Então, aqui, ó, não reagem com ácidos, bases ou água, tá? Então, se botar na água não acontece nada, botar num ácido ele não reage, ele não neutraliza um ácido e também não neutraliza uma base. Bom, quem são esses óxidos, né, que são neutros? Os óxidos neutros, tem que decorar, são esses aqui, ó. É o CO, o NO, o N2O e a própria água é um óxido neutro, porque a água não reage com água, a água não reage com ácido e a água não reage com base. Então, a água é neutra, tá? Então, é isso aqui. É o CO, o NO, o N2O e a água. O mais importante desses aqui é o CO, né? O CO é aqui o nome deles, tá? Vai ficar bonitinho daí com aqueles nomes dos não metais, que esses aqui, ó. Fica sempre assim, monóxido, dióxido, tá? Então aqui, por exemplo, o CO é monóxido de carbono, né? Então o nome fica bonitinho. Aqui o NO, monóxido de nitrogênio. O N2O, monóxido de dinitrogênio. E a água é simplesmente óxido de hidrogênio ou monóxido de dihidrogênio, ou água, né? Tá? Pode chamar de água.
ok? Mas são os neutros, ok? O CO, né, é bem importante porque ele é bastante tóxico, né, gerado na queima incompleta, então tem aí algumas aplicações para ele, né, o CO. Então ele pode aparecer. E o CO, não adianta, né, colocar ele em ácidos ou bases, porque ele não vai reagir. Então, CO, por exemplo, não seria aí, né, para formação de chuva ácida, né? Seria uma questão que poderia ser perguntada. O CO não forma chuva ácida, ele é neutro. Ok, então, né, esse caso especial, né, dos óxidos neutros, tá? O nome deles, então, né, segue a nomenclatura aquelas lá, tá? Vou colocar aqui, mas o CO, então, né, é o nosso monóxido de carbono, tá? O outro aqui, então, monóxido, não vou botar todos, tá? Mas monóxido de carbono, o resto segue a mesma ideia aqui, tá? Bom, tem ainda, né, um outro tipo de óxido que também é exceção, que é especial, que é o chamado agora, né, óxido, botei plural, botei. Então, óxidos anfóteros, tá? Anfóteros quer dizer o seguinte, ó, quer dizer que ele é ácido e é básico ao mesmo tempo, tá? Olha que interessante, né? Então, vamos chamar aqui de OAnF, tá? Para facilitar aqui, óxido anfótero. Então, quer dizer que se eu pego um OAnF, um óxido anfótero, e reajo com uma base, ele vai reagir. Ele vai formar sal e água. Tá? Mas se eu pego o óxido anfótero e reajo com um ácido, ele também vai reagir e vai formar sal e água. Olha que legal, né? Claro, forma sais diferentes, né? Mas ele reage tanto com base quanto com ácido. Então, se perguntar, tá, mas o anfótero é o quê, então, né? Aí que tá, ele é anfótero, tá? Esse anf aqui usado, né, é para tanto faz, tá? Então, aqui, né, o anfótero é, né, tanto base quanto ácido, certo? Aí, umas perguntas difíceis. Tá? O João Vitor pergunta por que o aço azul é mais resistente à ferrugem? O aço azul tem que ver qual é a composição dele, né? Porque aço é uma mistura, né? É ferro, carbono e mais um monte de elementos. Né? Se ele é mais resistente à ferrugem, provavelmente ele tem mais cromo na composição. Aí estou chutando, tá? Porque, em geral, né, o cromo na composição da liga metálica deixa o aço mais nobre, ele é menos suscetível à corrosão. Então, ele deve ser mais. Que o aço inox, né, ele é ferro e cromo, tá? E ele é bem mais resistente à corrosão. Então, esse aço azul, ele deve ser com mais cromo. Não sei, aí teria que pesquisar. Porque aço, né, a liga metálica aí é, né, bem variado, né, composição, pode ter muita coisa lá dentro, tá? Mas, né, aí chutando, isso aí num texto apareceria dizendo ali que o aço azul é mais resistente, lá. Aí falaria, por exemplo, do cromo. Aí seria uma questão, por exemplo, que poderia perguntar ou sobre a ferrugem, né, ou uma questão assim mais de achar o percentual de cromo lá dentro. Aí seria uma questão de estequiometria, né, de cálculos químicos, que mandaria calcular lá o quanto tem de cromo, né? Aí diria que uma amostra de 10 gramas foi analisada, lá. Teria toda uma questão assim, tá? Mas não perguntariam isso, por que que ele é mais resistente? Isso não, mas é por curiosidade aí, né? Mas não sei dizer, deve ser, né? Pela diferente composição dele. Ou, né, ele é aplicado alguma coisa sobre ele para deixar ele azul, certo? Existem alguns processos aí que são de revestimento metálico, daí tu aplica um revestimento sobre ele. Um dos que deixaria azul seria a chamada cromatização azul, tá? Cromatização ácida, que tu faz um banho de com ácido crômico e outras coisas, tá? E ele adiciona uma fina camada desse cromatizante, tá? E aí deixa ele levemente azulado. E aí, claro, essa camada ajuda a proteger contra a corrosão, tá? Isso daí é outro caso. Aí eu não mexo na liga metálica, eu apenas adiciono, né, alguma coisa sobre ele, certo? Essa parte da cromatização, daí para aço não vi no caso de camadas com zinco cromatizado, daí ele fica levemente azulado também, tá? Mas aí pode ser, né, por resistência à corrosão, por revestimento com uma camada que protege daí o material, tá?
Bom, aqui os anfóteros, então, como eles são exceções, né, tem que decorar quem são eles. Existem diversos anfóteros. Os dois principais que tu vai ter que decorar são esses aqui, ó, o ZNO e o Al2O3. Esses dois são anfóteros, tá? O nome deles é simples aqui, né? É o óxido de zinco e o de baixo aqui é o óxido de alumínio, tá? Então, já falando aí em corrosão, né? No caso, tu pega um material que é de ferro, certo? Ele vai produzir, né, a ferrugem, que é aquele pó avermelhado, que é formado basicamente por óxido de ferro 3 e hidróxido de ferro, tá? E água, ok? Essa é a composição da ferrugem. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. É esse aqui, ó, tá? É o óxido de ferro 3. Ó. Deixa eu apontar com o laser aqui. Esse aqui é um dos componentes da ferrugem, que ele é um óxido básico, ok? Então, e também, né, o hidróxido, que é a própria base daí. Então, quer dizer que a ferrugem é básica, tá? Ferrugem, né, é o nome dado, então, à corrosão do ferro. O ferro, quando reage, né, com água e oxigênio, vai formar aquele pó avermelhado, né, aquele pó vermelho, que é a ferrugem. Como ela é básica, como é que tu pode tirar ferrugem de um material? Bom, primeiro, claro, para tirar algum material grudado em cima de outro, tu pode usar atrito, aí tu usaria lixas e coisa assim, né? Mas não, eu quero um produto químico que tire ferrugem, sem ter que lixar. Como ela é básica, que tipo de produto tem que usar? Um produto que reaja com bases. O que reage com bases? Ácidos, tá? Então, eu posso usar ácidos para remover ferrugem. Tranquilo? Posso usar um vinagre? Posso, né? Tem no dia a dia aí vinagre. Ah, então eu tenho lá uma chapa de fogão a lenha que está oxidada, está enferrujando, né? Está ficando um pó avermelhado. Posso usar vinagre? Sim, esse seria o produto ideal, tá? Poderia usar soda cáustica? Vamos pensar o seguinte, ó. A soda cáustica é base, a ferrugem também é base. Base não reage com base, então soda cáustica não tira ferrugem, ok? Alguém pode pensar, tá, mas eu passei lá e tirou. Não, tu tirou no atrito, tu esfregou para poder tirar, e que tirou foi o atrito, a soda cáustica não fez nada, tá? Porque a soda cáustica não vai reagir com a ferrugem, certo? Bom, então, né, o ideal seria um ácido. Daí que o pessoal fala até, né, que Coca-Cola faz mal, né? Tira até ferrugem. Não, mas ela tira ferrugem por ter um pH ácido. Nada a ver com a composição da Coca-Cola. Ok? Qualquer coisa que tenha pH ácido tira ferrugem. Certo? Vinagre pode ser um suco de limão. Qualquer coisa, tá? Vamos ver ali a Carolina falando. Armadura. Ah, sim, tá. No caso da corrosão no concreto. O concreto até existe uma certa preocupação, né, com corrosão no concreto, porque o ferro usado na armação, né, ele não pode enferrujar. Porque se ele enferrujar, ele vai acabar deteriorando e isso pode causar aí, né, dano à estrutura depois, né? Para causar ferrugem, tem que saber de duas coisas. O que precisa ter para causar ferrugem, tá? Até o pessoal pensa, é só pegar um ferro e deixar ao ambiente, ou botar um ferro dentro d'água. Aí que tá. Para o ferro enferrujar, né, para causar ferrugem, tem que ter duas coisas, e tem que as duas estar presentes, tá? Uma delas, oxigênio do ar, tá? Ou oxigênio. Tem que ter oxigênio. Outra, tem que ter água, tá? Tem que ter as duas. Então vamos pegar um caso assim, ó. Por que ferro, né, na praia enferruja muito rápido? Claro, tem umidade alta e tem oxigênio, né? Então, né, oxida muito rápido. E ainda tem o sal que acelera a corrosão. Outro detalhe. Um pedaço de ferro na beira de um rio também oxidaria, tá? Agora, peguei um pedaço de ferro e deixei no deserto. Não oxida. Por quê, né? Porque ele não tem água, tá? Peguei um pedaço de ferro e botei no fundo do oceano, né? Não oxida. Tá, oxida um pouco, depois para. Por quê, né? Acaba o oxigênio em volta. Então, né, fica somente a água. E só a água não oxida. E o Pablo comentou para mim agora, né? Não, né? No fundo do mar, né, não vai ter, né? Até foi ele que comentou, não? Alguém comentou aqui, acho. No fundo do mar não oxida, tá? Por quê, né? Porque não tem daí o oxigênio. Por isso que navio afundado dura lá eternidades, né? Só que não pode trazer para o ambiente, senão ele acaba, né, desmoronando. No concreto, né?
tu tem que garantir que não tenha oxigênio em contato. E também não pode ter muita água, tá? Que fique ali, né, livre para reagir com ferro. Mas também, no geral, se usa, às vezes, uma proteção no ferro, né, para que ele não oxide. Então, tu pode ter algum tipo de galvanização, alguma coisa assim, para ajudar na proteção também, né? Daí auxilia a proteção. Mas o ideal é não ter as duas coisas. Se tiver as duas coisas, vai ter um problema. Tanto que se der problema de rachaduras no concreto, infiltração de água aí, tu vai ter um problema de corrosão na estrutura daí, né? Que vai acabar entrando água com oxigênio ali, e aí é um problema, tá? Acaba corroendo, né, a estrutura interna. Beleza? Tá? Então, a ferrugem é sempre isso. Agora, falando da ferrugem, onde é que eu queria chegar aqui? Nisso aqui, ó. O óxido de alumínio, né, esse aqui, ele é um fótero. Então, se eu tenho agora uma superfície de alumínio que está sofrendo oxidação, a oxidação do alumínio vai formar óxido de alumínio, que é um pó branco. Então, a corrosão do alumínio é chamada de corrosão branca. A corrosão do ferro é corrosão vermelha. A corrosão do níquel é corrosão verde, tá? A gente dá um nome conforme o produto que é formado. O níquel forma um pó verde, certo? De repente já viu esse pozinho verde sendo formado em plugs, por exemplo, de cabos HDMI, coisa assim, que às vezes são niquelados e que ficam muito tempo em contato ali, né? Tu vai tirar ele, às vezes está meio verde. Chave de portão, de porta, por exemplo, que também é niquelada, às vezes começa a ficar verde. Essa corrosão verde é um níquel, tá? E o alumínio, né, corrosão branca. O zinco também é corrosão branca. Ele é formado, então, uma camada, né, de alumínio sobre o material. Como é que tu remove daí essa corrosão do alumínio? Bom, nesse caso, tu pode usar tanto base quanto ácido. Por quê, né? Porque ele é um fótero. Então, nesse caso, funcionaria a soda cáustica, tá? Daria certo, né? E também funcionaria, né? Ah, no caso, uma base ou um ácido. Poderia usar vinagre também, certo? Então, né? Deixa eu só arrumar que ficou feio aqui. Tá? Daí daria certo. Então, isso que tem que saber sobre os anfóteros, né? Então, até na prova, de repente, até fale que ele pode reagir com ácido e base e pergunte o nome disso. O nome disso é anfótero, né? Pode reagir com os dois, tá? É, a bijuteria, que a Carolina falou ali agora, também se ela ficar verde é porque é niquelada, né? Tá? E boa parte do material é mais barato, é de níquel, né? Que é mais barato que prata, enfim, né? Tá? Ou ouro, né? Aí tu usa de níquel, só que o níquel fica verde, né? Tá? Com o tempo aí. Ah, da esmeralda, é feito de esmeralda, aham, né? Exatamente, né? Tu pega o negócio todo contaminado lá verde, né? Ó, é esmeralda, é níquel, né? Bom, isso são os óxidos anfóteros. Bom, então, né? Vamos, né, ficando por aqui. Faltou daí para a próxima aula nós vermos aqui os peróxidos e encerramos funções, ok? Depois está aqui de funções, vamos partir daí sim para um assunto que é bem mais cobrado, né? Ele é um pouco mais complicado, mas aí vai ficar um pouco mais prático e não tão assim decoreba como a gente está tendo aula até agora. Porque até agora a inorgânica era só, né? Aceita e vai decorando um monte de coisa, né? Nós vamos entrar em cálculos químicos e estequiometria, tá? Na próxima aula. E aí sim já vamos pegar, cada aula vai ser só com exemplos, né, de resolução, né? Porque a estequiometria na real é regra de 3, então só aprende treinando mesmo, tá? E daí, claro, eu vou colocar bem mais questões para vocês fazerem, certo? A gente vai entrar mais na parte daí de cálculos. Ok, pessoal? Certo? Bom, é aquela listinha, então, eu já arrumo ela ali e já lanço para vocês assim que liberar na plataforma lá para colocar a aula, tá? Feito, valeu, então. Até semana que vem. Tchau, senhor.